Vamos agora para a resolução do item A do exercício 3, que será a construção do primeiro gráfico de uma função tangente. Aqui vai ficar mais claro como fazer a construção. Bom, em primeiro lugar, eu lembro que não tem amplitude, porque o gráfico tende de menos infinito a mais infinito. Então, amplitude, esquece. Esse 2 aqui não afeta em nada. Período. Então a tangente a gente começa direto pelo cálculo do período. Vamos descobrir o período? Lembre-se que esse gráfico é igual a esse. Então eu só preciso de 2 quadrantes para fazer o período. O período então é π. Então para descobrir o período, eu vou igualar a parte que afeta a variável ao período original. No caso, o período é o próprio valor de π. Agora vamos descobrir o período por quadrante. O período por quadrante são só 2 quadrantes, tá, gente? Para poder fechar um período. Então é só dividir por 2. O período por quadrante, π sobre 2. Tudo bem? Tranquilo, então? Vamos agora dar continuidade, descobrindo a translação em x. Percebe que os elementos são iguais ao seno e o cosseno. Aqui eu estou aplicando a mesma ordem de resolução. Vamos igualar, então, o arco a zero. Portanto, o x vai ser igual a π sobre 3. Pronto. Vamos agora fazer o gráfico. São os eixos originais. De cara eu já percebo uma translação em y negativa. Então o eixo x ele é deslocado aqui para baixo em menos 2 sobre raiz de 3. Não tem amplitude, então não precisa se preocupar em atingir o máximo ou atingir o mínimo. Isso não tem. Agora a translação em x é π sobre 3. Então vou deslocar π sobre 3. Deixa eu fazer bem fraquinho, porque eu lembro que o eixo y original não é uma assíntota. Então o eixo transladado não é assíntota. Tem que tomar muito esse cuidado agora, hein? Aqui é π sobre 3. Ok? Se eu fizer forte, pode confundir com uma assíntota. Repito, olha para o gráfico base. O eixo y, o gráfico passa pela origem, no nosso caso a nova origem. Como o eixo y não é assíntota, então eu fiz bem fraquinho só para lembrar que passa pela origem, ok? Continuando, agora eu vou fazer os quadrantes. O primeiro quadrante é para a esquerda, observa que a primeira assíntota se encontra à esquerda do eixo y, no caso, à esquerda do novo eixo y. Então, eu vou voltar para a esquerda, π sobre 2. Então, o quadrante aqui é π sobre 2. Eu estou voltando, por isso negativo. Aí eu vou aplicar um quadrante para a direita, para gerar a próxima assíntota. O período por quadrante é π sobre 2. Aí o próximo quadrante, mais π sobre 2, e fecho com mais um quadrante, que é mais π sobre 2. Esse primeiro para a esquerda vai gerar uma assíntota, hein? Então vamos lá. Eu estou no π sobre 3 e voltei π sobre 2. Então eu vou pegar 1/3 e vou subtrair meio. 1/3 dividido por meio. Vai dar menos 1/6. Portanto, aqui é uma assíntota, então vai ter uma assíntota aqui no menos π sobre 6. Tudo bem, gente? Percebeu? Peguei o eixo y e voltei um quadrante. É o novo eixo y, voltei o quadrante. Está aqui o período por quadrante. Agora, o próximo também é assíntota. Deixa eu já até fazer a assíntota aqui, ó. Pega o π sobre 3 e soma π sobre 2. Então é 1/3 mais meio. 1/3 mais 1 meio vai dar 5/6. Então, 5π
sobre 6. Mais π sobre 2 não é uma assíntota, o próximo é o corte. Lembra-se que o gráfico passa pela origem. Essa é a nova origem, o encontro do eixo y com o eixo x transladado. Então aqui ele vai passar de novo pelo eixo principal. Vamos descobrir? É só somar meio, mais meio. Resposta 4π sobre 3. E o último quadrante, de novo, será uma assíntota. Então, aqui é uma assíntota de novo. Para saber o valor, soma meio de π. Então, mais meio. 11π sobre 6. 11π sobre 6. Prontinho. Vamos agora verificar se tem rebatimento ou não. Até esqueci de fazer isso no início. Mas não tem rebatimento em x, não tem rebatimento em y, copia o gráfico base. Ele sai lá de baixo, se aproximando da assíntota, passa pela origem e vai lá em cima se aproximando da próxima assíntota. Então o gráfico vai ficar assim, ó. Se aproxima da próxima assíntota. De novo, o mesmo movimento entre as duas próximas assíntotas. Por isso que o período aqui é a metade. Em vez de ser 2π é π, porque os gráficos são originais. Aliás, são iguais, né? Falta descobrir esse corte e também o corte com eixo y. Bom, o corte com eixo y é só trocar o x por 0. Bom, como aqui está tudo em radianos, tem que estar em radianos, tá? R radianos. Então fica 2 tangente de quanto? 2 não, 2 vezes, né? Senão vai dar pau. Tangente, abre parênteses, de 0 menos π sobre 3, que é menos π sobre 3. Então, menos π dividido por 3. Fecha parênteses, menos 2 dividido pela raiz de 3. Pronto. Resposta final, menos 4,62. Esse é o corte aqui, ó. Deixa eu até jogar para cá. O corte com eixo y. Agora, o corte com eixo x, temos que igualar a função a 0. Vamos igualar a 0 a função? Igualando a 0, vamos lá? Vai ficar 2 tangente menos 2 sobre raiz de 3 igual a 0. Joga isso aqui para o outro lado. Igual a 2 sobre raiz de 3. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Quando eu passar para cá dividindo, vai ficar fração dividido por fração. Deixa eu fazer a conta aqui do lado. Fica 2 raiz de 3, aí eu dividi por 2, equivale a multiplicar por meio. Esse 2 vai cancelar, vai sobrar 1 sobre raiz de 3. Só que 1 sobre raiz de 3 tem que racionalizar, hein? Eu multiplico por raiz de 3 em cima e embaixo, fica 1 vezes raiz de 3, e raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Então essa conta toda aqui vai dar raiz de 3 sobre 3. Então, no momento, temos a tangente de x menos π sobre 3 igual a raiz de 3 sobre 3. Tá. Chegam aqui, eu preciso descobrir o quê? Qual é o arco cuja tangente é igual a raiz de 3 sobre 3, tá? Bom, deixa eu mostrar a folhinha da dedução do gráfico base. Eu lembro que a tangente é positiva, esse é o gráfico aqui da tangente, no primeiro e terceiro quadrante. Bom, raiz de 3 sobre 3 vai dar π sobre 6. Então, o primeiro valor é π sobre 6. Basta eu saber um valor, que o próximo valor eu vou fazer aplicando o período. Afinal, o período acontece apenas em 2 quadrantes. Então, não precisa resolver 2 equações de tangente, só uma. Essa é a vantagem, hein? Então, vou descobrir só um valor, só esse aqui. Então, x é igual a π sobre 6, mais π sobre 3, e 1/6 mais 1/3. Deixa eu fazer na calculadora aqui, para nem precisar fazer o mínimo, vai dar meio. Então, o x igual a π sobre 2.
1 dividido por 2 é meio. Aí tá bom, hein? Porque 1/3 é 0,33, 5/6 é 0,86, entre 0,3 e o 0,8 aparece o meio. O meio, então, está na região. Esse aqui, então, vai ser o primeiro corte. Para descobrir o próximo corte, é só aplicar o período. De tanto em tanto tempo o gráfico se repete. Como eu fiz o gráfico para 2 quadrantes, é só aplicar o período. Qual é o período do nosso gráfico? O período é π. Meio mais π dá 3π sobre 2, dá 1,5. Então aqui vai ser 3π sobre 2. 1,5 está entre 1,33 e 1,8. Então está correto. Pronto. Finalizamos o gráfico, gente. Conjunto solução. X pertence aos reais, tal que o x é igual à primeira raiz, que é π sobre 2. E ela se repete a cada período. O período é π. K vezes π, que é o número de voltas, vamos assim dizer, né? O K pertence aos inteiros. Domínio, não é os reais não, hein, gente? Olha que domínio louco. Para descobrir o domínio, você cita uma das assíntotas, porque o domínio são os possíveis valores de x. Se tem assíntota, tem elemento proibido. Então é x pertence aos reais, tal que o x é diferente de menos π sobre 6. E de quanto em quanto tempo volta a repetir uma nova assíntota? Novos valores que não pertencem ao domínio a cada período. E o período é π. Mais kπ com k pertencente aos inteiros. Cuidado com esse domínio, hein? Repito, o domínio não é os reais, porque tem assíntota, tem elementos proibidos, hein? Agora a imagem é os reais. Qualquer valor de y vale, tem gráfico aqui embaixo que sobe, que tende até o infinito. Então a imagem sim é os reais. Bom, finalizamos o item A.